Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Matheus, de Biologia, do GCN, do Grupo de Ciências da Natureza. E nesse vídeo, gente, a gente quer mostrar para vocês como que de fato são elaboradas as questões do Enem. Como que a gente constrói aquilo que a gente chama de item, né, da prova, são as nossas questões, certo? Então, nessa aula, pessoal, nesse vídeo aqui, a gente vai tratar de algumas questões. Pode passar. O que nós vamos ver, portanto? Nós vamos ver como é que é a estrutura de uma questão, ou seja, quais são os elementos que tem em um item da nossa prova. E é claro, a gente vai trazer para vocês exemplos do processo de criação de questões, porque a gente vê muito por aí, né? A gente resolvendo, algumas pessoas resolvendo e falando sobre questões do Enem de uma forma que pode não ser a melhor interpretação para a gente conseguir fazer, né, de fato ali, uma boa resolução da nossa prova. E a gente, depois de estudar algumas questões, de estudar o manual de elaboração de itens que o próprio INEP, né, nos disponibiliza, a gente decidiu produzir esse vídeo aqui para mostrar para vocês, né, uma espécie de bastidores, uma espécie de como que se constrói essa questão do Enem, que não é algo trivial, não é algo simples e demanda um método bem elaborado, né, de elaboração, portanto, né, dessas nossas questões, certo? Bom, o que o Enem avalia, portanto, gente? O Enem avalia as habilidades dos estudantes. A nossa prova de Ciências da Natureza, ela é estruturada em 8 competências que são divididas em 30 habilidades específicas. Quem já nos acompanha aqui no YouTube ou lá no Instagram há um tempo, e é claro, os nossos alunos, então, mais ainda, já está bem acostumado a ouvir a gente falar o tempo inteiro de habilidades, né? Que é o foco aqui do nosso grupo. O foco do GCN é o ensino por habilidades. Mas para quem não conhece ainda, é sempre bom a gente, né, mencionar. Essas 30 habilidades específicas, então, elas representam como que nós vamos utilizar o conhecimento, né, de determinado conteúdo. É o saber fazer alguma coisa a partir de um conhecimento, a partir do domínio de um conteúdo, né, da nossa prova, seja de biologia, de física ou de química. E é importante a gente lembrar que um mesmo conteúdo, um mesmo conhecimento, ele pode ser utilizado de diferentes formas. E por isso é importante a nossa prova ser estruturada por habilidades. Porque nós não queremos saber apenas o conteúdo, o conhecimento ali de forma crua, de forma descontextualizada, de forma que não sirva para muita coisa. Mas num contexto de avaliar uma proposta de intervenção no ambiente, de interpretar um experimento que envolva ali alguma das nossas ciências da natureza, aí já fica bem mais interessante, né? Uma prova que avalia um candidato que sabe, é claro, utilizar um mesmo conhecimento de diferentes formas. Tá bom? Pode passar. Então, para a gente compreender como é que essa questão, né, o nosso item, ele é estruturado, ele é feito de 3 partes. A primeira parte é o texto base, é onde a gente vai ter, portanto, ali, né, algumas informações da nossa questão. Ali vai ter o contexto, vai ter uma situação, problema e a apresentação daquilo que nós vamos precisar resolver. Depois a gente tem o comando do item, que, né, pode ser também interpretado como o enunciado, aquilo que pede da nossa questão. O comando, ele vai, portanto, nos mostrar a habilidade que está sendo pedida ali. Às vezes de forma um pouco mais explícita, às vezes de forma um pouco mais implícita, dependendo da elaboração da questão. Então, o comando, ele nos indica o que nós precisamos saber, o que nós precisamos fazer com aquele conhecimento que está sendo avaliado. E, é claro, por último, as alternativas, que são 5 alternativas, que, né, elas são construídas a partir de vários padrões e critérios específicos. As alternativas da prova do Enem, elas não podem ser construídas de qualquer jeito, como a gente vai ver logo mais no vídeo. Elas são estruturadas a partir de padrões e critérios
bem específicos, tá? Que depois os meus colegas vão mostrar para vocês como é que é. Essa aqui é uma questão, né, de biologia, não nos cabe agora resolver as questões, a gente não vai nesse vídeo resolver nenhuma questão, e é mais para apresentar para vocês a estruturação desses itens da nossa prova. Cristiano, Tudo bem, pessoal? Aqui é o Cristiano, professor de Química do GCN. Então, vou dar continuidade aqui. Então, falar um pouquinho sobre o texto base. Então, o que que é esse texto base, né? Ele apresenta uma situação-problema, um questionamento, um desafio, né? Ele vai apresentar para vocês uma problemática, né? O qual vocês vão ter que desenvolver e então encontrar, né? Dentro desse texto base, né? As informações referentes à questão. O texto base ele define o conteúdo, o conceito e faz alusão à habilidade, ou seja, além de definir qual é o conteúdo, tá? Ele sempre vai estar relacionando com uma das habilidades, conforme o Matheus falou, nós temos 30 habilidades e esse conteúdo, né, está relacionado, então o texto vai nos fazer essa alusão, ele vai nos trazer a que habilidade, né, está sendo relacionada. E no texto base, pode incluir, além do texto propriamente, figuras, tabelas, gráficos. Então, dentro do texto, né, como por exemplo, aqui tem uma questão de química, pode apresentar as reações químicas, pode apresentar, por exemplo, as massas molares das substâncias, pode, por exemplo, trazer alguma figura, um fluxograma, algum gráfico, tudo aquilo que seja relacionado à pergunta, ou seja, à nossa situação, problema. Ok? Bom, o que que vem a ser então o nosso comando, né? O comando então é a pergunta, né? O comando ele pode ser na forma de uma pergunta ou então um complemento, ou seja, dependendo da situação é uma simples pergunta com uma interrogação ou então ainda ele pode começar a nossa o comando ele vai dar a pergunta, né? Mas aí vocês vão ver nas alternativas, né? A complementação da questão, certo? Ele está relacionado a uma única habilidade, então o comando só tem relação com uma única habilidade, tá? E ele sempre envolve um verbo associado a esta habilidade, como por exemplo aqui, né? Tá ali destacado, ó, nesse redimensionamento. Então sempre vai ter um verbo, né, associado a este comando, tá? E ele abrange então um objeto de conhecimento, ou seja, ele abrange um conteúdo específico. No caso da questão aqui, por exemplo, está falando de circuitos, está falando de resistores, certo? Bom, pessoal, em relação às alternativas, nós temos o gabarito e nós temos o distrator, né? O que que é o gabarito? Então, é a nossa resposta correta, certo? E nós temos também os chamados distratores. Os distratores são os erros comuns e plausíveis para alguém que não domina a habilidade, né, avaliada. Então, lá nas opções, né, que nós vamos ter na nossa questão, nós vamos ter uma resposta correta e as outras são distratores, então, de acordo com aquilo que está sendo solicitado no comando e com as informações do texto, o objetivo é sempre encontrar o gabarito. E esses distratores, né, vão ser esses erros para que você, né, elimine, né, essas alternativas erradas, certo? Em relação aos elementos fundamentais, então, o que são esses elementos fundamentais? Então, as questões elas vão ser estão norteadas em cima de uma habilidade, né? Ou seja, o que será avaliado. Sempre tem um objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo o qual a questão está relacionada, né? E a situação problema, ou seja, o recorte do conteúdo associado a uma habilidade, né? Sempre no nosso texto nós vamos ter isso, né? A associação de uma habilidade a um problema, né? Então, a situação problema está sempre relacionando com uma habilidade, ok? Agora, pensando em termos ali do que a gente está vendo sobre essas questões, o que que a gente pode tentar relacionar com a forma da construção em si da questão? Pensando em termos do texto base, que é a primeira parte da minha questão, eu tenho sempre a apresentação de uma situação problema.
E essa situação problema, ela sempre vai ter uma relação, uma conexão entre a ciência, parte da química, física, biologia e uma parte cotidiana. Isso é uma característica das questões do Enem. As questões do Enem, elas têm que ser contextualizadas. E tem que ser algo contextualizado que seja da vivência de quem está fazendo a prova. Nota que isso não significa que tem que ser algo que necessariamente todo mundo conheça, mas alguém vai conhecer as partes associadas. Então, nessa questão que eu tenho aqui, que é do ano passado, da segunda aplicação, eu tenho uma situação que está relacionada com a parte de população dos centros urbanos e a parte ali de pavimentação do solo. Nota que isso é uma situação, problema que é contextualizada e é conhecida pelas pessoas, a pavimentação das vias públicas. Então, isso é o que vai me dar uma ideia geral de uma aplicação daquilo que eu preciso a hora que eu for resolver a minha questão, que é a parte fundamental das questões do Enem. Além disso, junto com a parte da minha situação, problema, eu também tenho que conseguir relacionar o texto base com um objeto de conhecimento. Um conceito, um conteúdo específico de química, física e biologia. Não precisa ser dos três, eu posso ter só uma área sendo apresentada aqui, uma disciplina sendo apresentada, ou mais do que uma. Mas é obrigatório que eu tenha uma relação com um objeto de conhecimento. Só pelo fato da questão avaliar uma habilidade não significa que ela não leve em conta um determinado conteúdo. Eu tenho simplesmente aqui uma forma de avaliar se a pessoa domina a parte do conteúdo, sabe usar esse conteúdo para alguma coisa que seja útil. E geralmente esse objeto de conhecimento, ele é descrito de uma forma ou outra pelo meio do texto base, que tem que apresentar toda a informação necessária para eu resolver a questão. Nota que nessa questão eu tenho na primeira linha já uma informação sobre qual é esse objeto de conhecimento, transferência de calor. Então eu consigo determinar qual é a parte das ciências da natureza que eu quero avaliar por esse objeto de conhecimento, aplicado à situação problema, para qual eu quero resolver algo associado com a habilidade. É isso que o Enem espera da gente. E se a gente pensar em termos da habilidade, que é o de fato que eu quero avaliar, o de fato que o Enem está me pedindo aqui, uma aplicação desse conteúdo a uma determinada situação, problema, eu tenho diferentes habilidades. A gente já comentou que eu tenho 30 habilidades para isso. O Matheus falou dessas 30 habilidades. O problema é que essas habilidades, elas são descritas por um verbo que está associado com o que eu vou fazer com o conhecimento que eu tenho. O conhecimento de determinada parte da física, da química ou da biologia. Se a gente for olhar todas as 30 habilidades do Enem, essas habilidades estão associadas com um processo cognitivo. Ou seja, com o que eu preciso associar na minha cabeça de coisas que eu conheço sobre as ciências. E isso é associado por um verbo. Eu tenho vários verbos que vão estar relacionados com o nível de dificuldade da questão. Então, eu relaciono isso com habilidade e um nível de dificuldade. Eu tenho lá a questão de reconhecer, associar, confrontar, avaliar, dimensionar, relacionar e assim por diante. Todos aqueles primeiros verbos que eu tenho ali. Só que, dependendo do verbo, eu tenho um nível de dificuldade distinto. Nota que é importante tu saber qual é a habilidade avaliada na questão, qual é o verbo que está relacionado, porque isso faz com que tu consiga melhorar o teu tri. Porque lembra que eu tenho a história de eu conseguir acertar questões baseadas na minha proficiência. Se eu consigo acertar questões de nível de dificuldade mais baixo do que aquele que eu tenho da minha proficiência, isso eleva mais a minha nota. Se eu acerto questões que são muito difíceis para minha proficiência, isso não soma tantos pontos. Né? Então, dependendo das questões que eu acerto, eu ganho mais ou menos ponto, exatamente porque cada verbo tem um nível de dificuldade. E se a gente for olhar, quais são as minhas questões que têm um menor nível de dificuldade? Aqueles em que eu quero reconhecer ou identificar coisas associadas com isso. Pode ser outras palavras que são aquelas que estão no nível 1. Nível 2, já são questões um pouquinho mais elaboradas, mais difíceis para a gente conseguir resolver. Aí nessas eu quero ver a questão de compreender, relacionar, associar, caracterizar.
um pouquinho mais de dificuldade. Eu quero utilizar o conhecimento para alguma coisa. Um pouquinho mais de dificuldade, lá no nível 4. Eu quero analisar, eu quero dimensionar. Mais dificuldade ainda. Aí eu chego no nível 5, que para ciências da natureza é o nível mais alto que a gente tem, em que a gente quer avaliar, selecionar ou confrontar. Nota que se a gente for olhar a questão que está como exemplo, que de novo é uma questão do ano passado, da segunda aplicação, o que, que eu tenho que fazer nessa questão? Eu tenho que escolher o material adequado para o fusível. Só lendo lá o comando, o material adequado para o fusível isso é uma questão associada com selecionar. Qual é o material que eu vou selecionar, que é adequado para o meu material? É com um nível de dificuldade mais alto. Eu tenho que usar as informações do texto base para chegar nessa parte. Ah, e se eu pensar mais sobre esse processo de criação de questões que esse manual do INEP acaba fornecendo para os professores que são elaboradores da prova? Não é só o fato de que eu tenho que ter um contexto, um texto base, uma aplicação cotidiana ou um comando e as alternativas. Eu tenho que ter uma linguagem específica para a questão. E nessa parte daqui, um primeiro ponto está associado com eu ter um certo paralelismo. As questões, elas têm que ter alternativas que sejam parecidas. Um paralelismo sintático, ou seja, eu tenho que ter a mesma sequência de palavras em termos das funções dela, como por exemplo, eu tenho que ter em todas as alternativas sujeito, verbo, adjetivo, em todas elas. Claro que não é exatamente isso, mas isso fica mais fácil para a gente ilustrar. Em todas elas tem que ter a mesma estrutura. E eu tenho que ter também um paralelismo semântico. Todas as opções, elas têm que ter a mesma lógica de construção, em termos de conhecimento, em termos da habilidade avaliada. Além disso, a questão como um todo tem que ser clara e objetiva. E uma coisa que é importante a gente destacar é que no manual que a gente tem para o INEP, para criação de itens, eu não posso ter situações que envolvam pegadinhas. Eu não posso ter indução ao erro. Isso é uma coisa que elimina questões do banco de dados do INEP. Nenhuma questão envolve pegadinha. Nenhuma questão quer te fazer errar propositalmente. Então, por que tu erra? Porque tu não domina a habilidade, que é o que está sendo avaliado. Quando a gente não domina a habilidade avaliada na questão, a gente erra a questão. Quando a gente domina a habilidade, a gente acerta a questão. As pegadinhas, elas não existem nas questões do Enem. Além disso, além de tudo isso, eu ainda tenho algumas outras coisas que são importantes para as questões. Tem algumas palavras que são proibidas nas questões do Enem. Eu não posso usar nas questões do Enem nunca, sempre, apenas. Esses termos nunca aparecem nas questões. Então, se tu está fazendo um simulado que aparece essas questões, que tem essas pegadinhas, ela não é uma questão adequada pro Enem. Ela pode ser uma questão adequada para te fazer um exercício e ver se tu está lembrando, memorizando determinados conteúdos, mas ela não simula como o Enem constrói questões. E eu também tenho uma parte associada com as alternativas. As alternativas, elas não podem apresentar em uma delas todas as alternativas são verdadeiras, nenhuma das alternativas é verdadeira. Isso também é proibido nas questões. Então nota que eu tenho toda uma linguagem específica para poder montar a questão, além de todas as outras características que a questão tem que ter dentro da parte do texto base, do comando e das alternativas. As questões do Enem, elas são elaboradas baseadas em toda essa sequência de coisas, baseadas em tudo isso. Não é uma questão tão simples assim construir questões que acabem de alguma forma levando em consideração tudo isso. São questões que são muito bem formuladas para a finalidade delas, avaliar as habilidades. E isso é feito em todas as questões que entram nas provas. Ainda eu posso levar em consideração o fato de que quando uma questão é criada para ser usada no Enem, ela tem que ter um tempo médio de resolução de 3 minutos. E eu não estou dizendo que todas as questões levam 3 minutos para ser resolvidas. Esse é um tempo médio. Vai ter questão que leva 1 minuto. Vai ter questão que leva 6, 7 minutos. Mas o tempo médio é em torno de 3 minutos. E ela tem que ser um nível adequado
para a habilidade que ela está avaliando. Habilidades de maior nível de conhecimento ali, que envolvem uma aplicação um pouco mais complexa daquilo que está sendo dado no texto base, tem que ser mais difícil, obrigatoriamente. Questões que avaliam habilidades mais simples têm que ser questões mais fáceis. O nível de dificuldade da questão é associado à habilidade que ela avalia. Essas coisas têm que estar associadas umas com as outras para a questão ser bem montada. Então, no final das contas, as questões não são feitas de qualquer jeito. As questões seguem todo um padrão que deve ser utilizado por todos os elaboradores. E é claro que nem sempre isso acaba aparecendo em simulados que a gente encontra por aí. É por isso que a gente vai liberar um simulado que a gente fez gratuito na nossa plataforma, para quem quiser usar esse simulado e poder ver como são questões que de fato seguem o manual de elaboração de itens, para te simular, inclusive, como vai ser a tua nota no Enem, porque a gente tem calculado lá quais são as notas em relação ao nível de dificuldade das questões, a habilidade que ela acaba avaliando. Isso está liberado na nossa plataforma, então tu pode ter acesso, que a gente vai deixar na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado esta parte daqui para a gente poder ver um pouquinho como é que são construídas as questões do Enem. E lembrem, né? A gente vai ter outros vídeos, então não deixem de acompanhar a gente por aqui e no Instagram. É isso aí, galera. E lembrando, né? A gente tem também lá no nosso Instagram o link para os nossos cursos que estão abertos ainda, né? Caso vocês queiram começar a estudar para o Enem a partir de agora também. Qualquer coisa, falem com a gente lá no Instagram também, @Grupo de Ciências da Natureza, que a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês e saber como é que tá a jornada de estudos de cada um. Certo? Certo, então, É pessoal. isso aí, então. Aguardamos vocês para o simulado, tá? Não esqueçam de acessar esse simulado e qualquer coisa estamos à disposição. Feito.